Pessoal lindo do primeirão. Vamos lá continuar nosso conteúdo, tá? Toda atenção na aula, anotem o que é mais importante, né? O que perceberem como mais importante e anotem também suas dúvidas. Gente, agora nós vamos falar um pouco sobre a economia durante, né, essa Idade Moderna. Na verdade, no início da Idade Moderna. O mercantilismo, olha só o nome, mercantilismo. Mercantilismo vem de mercado, mercado vem de atividade econômica, que é o comércio. Então, é a partir desse momento, né, o final da Idade Média, início da Idade Moderna, que a gente vai ter uma grande mudança aí na estrutura econômica, que vai sair, né, tinha como centro, lá no feudalismo, tinha como centro, né, a essência era a questão, né, da produção agrícola, e o mercantilismo vai trazer aí o comércio como aquilo que vai garantir riqueza para cada um dos países, tá bom? Então vamos lá entender alguns princípios, né, ideias que regem a economia mercantilista. Então vamos lá, né? Mercantilismo, alguns historiadores consideram como uma transição do feudalismo para o capitalismo. Então é como se ele fosse aquela sementinha do capitalismo, porque já é uma economia monetarizada, ou seja, que usa moedas, né? Uma economia voltada sempre para o lucro e um lucro por meio do comércio. Então é muito próximo aí do capitalismo, mas sabe que o capitalismo, né, para se desenvolver vai precisar de um pouco mais aí de tempo dentro dessa idade moderna. Então, o mercantilismo seriam essas práticas econômicas em grande parte da idade moderna, que vai ter como centro, né, a questão do comércio. E aí nós temos alguns pontos básicos. Primeiro, intervenção estatal na economia. O nome é bem feio, mas é uma coisa bem simples. Os reis mandavam na política, os reis mandavam, né, nas leis, os reis mandavam no exército, os reis mandavam na questão dos impostos, né, na arrecadação, e os reis vão mandar na economia. De que forma? Eles vão intervir. O que é intervir? É se meter, né, dentro da economia. Como é que eles vão fazer esse processo? Por exemplo, na Inglaterra, a Rainha Elizabeth, ela vai pegar a grana dos impostos, né, parte, claro, né, dessa grana, e vai investir na compra de navios, né, para aumentar a frota de navios da Inglaterra. É um exemplo de intervenção desse Estado, né, no caso dessa rainha, dentro da economia. Isso vai facilitar o quê? A Inglaterra vai cada vez mais ser reconhecida como um país, né, comerciante, que tem aí, né, uma boa frota de navios. É um exemplo. Outro exemplo, lá em Portugal. Portugal, o rei, ele sempre vai andar juntinho com a burguesia. E dentro desse processo, o que que a gente tem? A gente tem também o rei de Portugal investindo em pesquisa sobre navegação, em novos instrumentos, na produção de novas embarcações, né, que vão surgir, enfim, né? Intervir na economia significa que a economia ela não é regulada sozinha. O rei, né, ele vai estar se metendo para mudar essa economia, para favorecer, né, o lucro, né? Geralmente o lucro do próprio rei, mas enfim, favorecendo aí um ganho econômico para o país. Um outro ponto é a balança comercial favorável. O que é uma balança comercial? No comércio, a gente sabe que tem que ter lucro. Algum de vocês deve ter pais, ou até vocês mesmos, né? Seriam empreendedores no sentido de comercializar alguma coisa. Vamos lá, supor, né, que um de vocês produza bolo. Então, você produz bolo e fez 5 bolos para vender. Você gastou com isso, com certeza. E você não vende esses bolos. Você vai ter uma balança comercial favorável? Não, porque o lucro não aconteceu. Então, o que é importante dentro do comércio? São conceitos básicos do comércio. A venda, né? O comércio ele é pautado a partir da venda. E uma venda que tem que ser lucrativa. Então, o que seria em relação, agora vamos trazer para país, né? O que seria uma balança comercial favorável? Ou seja, uma balança comercial lucrativa para um país. Quando o país tem mais exportação, ou seja, ele tem mais venda, ele mais vende para fora e menos importação, ou seja, o país compra menos. Então, se um país, né, vamos dar exemplo aí do Brasil,
só vender, vender, vender e comprar muito pouco de outros países, é um país com a balança comercial favorável, que não é um caso verídico, né? Mas aí o que a gente vê na verdade no Brasil? O Brasil recebe muitos produtos de fora, tá? Muitos produtos industrializados são comprados de outros países. Isso mostra um pouco da nossa ainda necessidade de melhorar a nossa balança comercial. Então já fica ligado aí nessa ideia. Quem tem um comércio vai entender ainda mais esse processo, né? Quando um pai tem um comércio, sei lá, compra 10 saquinhos, né, de 1 quilo de arroz e ele só vende 5 e fica com aquele arroz lá parado, isso também gera uma balança comercial desfavorável. Ele comprou para revender e não conseguiu esse processo. Então, tudo isso é para regular a economia e é pautada nesses princípios aí mercantilista. Protecionismo tem relação com a intervenção do rei na economia. Como assim? Né? Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor, né, que esse quadradinho aqui bem lindo é a Inglaterra. E que esse outro quadradinho aqui do lado é a França. A Inglaterra e a França vendem e produzem tecidos. Lá vai eu aqui escrevendo, né? O que seria protecionismo? Inglaterra, lembrando, faz tecido. França também faz tecido. Se a França chega vendendo tecido na Inglaterra, vai gerar uma concorrência. Então, o que é que o rei da Inglaterra, ou rainha, enfim, pode fazer? Bloquear e dizer, não, França, eu não quero os seus tecidos, eu não preciso dos seus tecidos porque a gente já tem. Isso é protecionismo, tá? Isso é proteger a economia daquele país, se fechar para comprar determinados produtos e assim evitar uma grande concorrência. Tá? Isso também é importante para manter o lucro, né, das empresas, das indústrias, né, de tudo que existe dentro de determinados países, que geram, né, a riqueza. Um outro ponto importante sobre mercantilismo é o metalismo. É um princípio em que diz o quê? É necessário metais preciosos para ter uma riqueza. Então, as duas grandes potências desse período, potências econômicas enquanto país, é Portugal e Espanha. E Portugal e Espanha são os países que mais vão deter, né, metais preciosos, tá? Que vão conseguir aí, com a exploração de outras localidades, né? Portugal, por exemplo, vai explorar o Brasil e vai conseguir vários quilos aí de ouro. Isso já garante uma riqueza também dentro do mercantilismo. Não precisa ser só pelo comércio. Pode ser também pela aquisição de ouro, tá bom? Um outro ponto importante é o chamado pacto colonial. Essa galera vai ficar todo doidão. Comércio, 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 eu tenho que comercializar. Oh, meu Deus, comércio, comércio, comércio. Tenho que ter lucro, lucro, lucro. A burguesia tá lucro, lucro, lucro. Aquela confusão. E aí, o que é que vai acontecer? Nesse negócio de comercializar, a galera vai começar a navegar por mares ainda não navegados, né? Na verdade, pelo Oceano Atlântico. E aí, eles vão encontrar novas terras. E essas novas terras vão começar a ser exploradas. Isso vai gerar um chamado pacto colonial. Vamos lá descobrir o que é isso. Gente, esse pacto colonial é muito importante compreendermos, porque tem a ver com toda a história do Brasil colônia. Olha só, o Brasil vai ser colônia de 1500 a 1822. Olha o tanto de tempo, né? Que o Brasil vai estar aí como colônia, quase 3 séculos aí como colônia. Então, tudo isso a gente vai aí entendendo a partir desse pacto colonial. Primeiro, o que é pacto? Pacto é um acordo. Claro que aqui foi um acordo que a gente chama de unilateral, ou seja, foi imposto. Foi, peraí, aceita e pronto, tá? Colonial, porque eles deram o nome de colônia para as novas terras que estavam sendo encontradas. E aí, o que isso garante? Monopólio, que significa exclusividade. Então, vai ter dois lugarzinhos aí comercializando, que isso aqui é pautado no comércio, tá, gente? A metrópole é o país europeu, tá? País, né, europeu, que está encontrando essas novas terras, e a colônia é essa nova, né, terra que foi encontrada. Vou dar um exemplo. A metrópole pode ser Portugal e a colônia pode ser o Brasil, só um exemplo.
Então, o que esse pacto colonial vai dizer? Que a metrópole e a colônia vão comercializar e que a colônia só pode comprar ou vender ou oferecer gratuitamente, traduzindo ser explorada, pela sua metrópole. Por exemplo, a nossa metrópole aqui durante muito tempo foi Portugal. Então, o Brasil, né, nem Brasil era ainda, mas enfim, esse território só poderia comercializar com, né, Portugal. Isso tudo a gente vai vendo mais na prática quando a gente vai entrando dentro do nosso conteúdo aí de história do Brasil, mais à frente, tá? E aí o que acontece? A metrópole, ela vai vender, comercializar para a colônia produtos manufaturados. Meu Deus, professora, que nome feio! Nada mais é do que produtos artesanais, tá? Feitos com a mão. E escravizados, sim, os escravos vão ser vendidos para as colônias. E algumas colônias, na verdade, vão ser aquelas que vão ser de onde vão retirar os escravos. Também tem essa perspectiva. E a colônia, ela vai oferecer gratuitamente, né, porque está sendo explorada, matérias-primas. O que é matéria-prima? É um produto que dá origem a outro. Por exemplo, madeira. Pode dar origem a construções, pode dar origem a móveis, pode dar origem a instrumento musical, enfim. É uma matéria-prima, é um exemplo, né? Produtos tropicais, como por exemplo no Brasil, eles vão plantar a cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar ela é um produto específico, né, de lugares com clima mais tropical. E metais preciosos, gente. O Brasil aí vai ter ouro em todo canto aí de Minas Gerais e esse ouro vai quase todo para Portugal, tá? Então, traduzindo, a metrópole é quem explora e a colônia é a explorada. A colônia é aquela que diz, me joga na parede, me chama de lagartixa, ou seja, usa e abusa, enfim. A colônia é explorada constantemente, tá? Então, ó, fique ligado nas próximas aulas, a gente vai começar a entender como é que a galera saiu navegando aí pelo Oceano Atlântico, por que demorou tanto chegar nessas terras novas, né? Conhecer essas terras novas. Então, não perca. Então, fique em casa, gente, se cuidem, estudem direitinho. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom?